Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: Deus pode mentir? É, eu não disse deuses, eu disse Deus. Eu não disse homem, eu disse Deus. É isso mesmo que você ouviu. Deus pode mentir? É isso que nós vamos saber agora com vocês. Mas antes, deixe seu like. Você pode se inscrever no canal para você estar recebendo novos vídeos. Já são mais de 150 vídeos postados de formatos diferentes, mensagens diferentes, de ensinamentos diferentes, às vezes correlacionado, porque eu tenho 3, 4 vídeos falando do mesmo assunto, tá, gente? Mas são assuntos diferentes e complemento dos assuntos que já foram postados anteriormente. Vamos lá, eu e você, vamos aprender um pouco mais? Então o tema de hoje é o título: Pode Deus mentir? É, o Deus da Bíblia. Isso. Pode Deus mentir? Vamos lá. Primeiro que Deus é santo. Isaías 6:3. Isaías 6:3, Velho Testamento. E essa qualidade torna impossível que Deus minta. A santidade de Deus é a sua perfeição moral e ética, ou seja, a sua integridade é absoluta, tá? O que diferencia de todas as outras criaturas. O que faz com que Deus seja ímpar, único. Não há nada igual e comparável, é incomparável. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus histórico, esse é incomparável, tá? Ele está numa relação transcendente, ele está além do nosso tempo, ele está além do nosso pensamento, da nossa lógica, do raciocínio, da razão. Tá certo, gente? Deu para entender até aqui? Então, Deus não se conforma, ou Deus não se forma, ou não se molda ao padrão humano, mas sim a um padrão de pureza. Ele é o próprio padrão, o absoluto, santo no saber, no conhecimento e em todas as coisas que já foram criadas. Então dá para você entender que em tudo que foi criado, deu para você entender que ele é soberano, incomparável. Incomparável. Nada, absolutamente nada, pode ser igual ou maior que Deus. Tá certo? Então vamos lá? Deu para entender até aqui? Compreendestes? Como Deus não pode mentir, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é completamente confiável. Desde o Velho Testamento, que nós pegarmos agora, nós vamos começar a entender melhor. Vamos lá, 1 Reis 8:56. 1 Reis 8:56. Salmo 119, 60 e 60. Repito, Salmo 119, 160. Toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30:5. O caráter de Deus e as comunicações que procedem do seu caráter são mais puras do que qualquer outra coisa nesse mundo. Não há nada a reproduzir igual. Tá certo? Então, as palavras do Senhor são palavras puras, é prata refinada em um cadinho de barro, em um ambiente, tá? Em um pote, como você queira. Então, é de depurar 7 vezes. Tá, gente? Então, assim, pensa então comigo numa palavra que merece toda a confiança. Porque pela palavra se formaram todas as coisas, através da palavra de Deus. Salmo 12:6. A base da promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 12, era natureza imutável. O Deus que é sólido, de um atributo verdadeiro. O Deus que é totalmente confiável em tudo aquilo que ele fez. Então podemos confiar em Deus, porque ele fez todas as coisas e ele mantém a sua palavra, ele mantém a sua promessa. Da mesma forma que ele fez a Abraão, ele jurou por si mesmo. Tá certo? Então certamente abençoarei e multiplicarei. Hebreus 6, 13 e 14. O texto contribui com a afirmação de que é impossível que Deus minta. Hebreus 6, 18.
Se Deus pudesse mentir, ele não seria transcendente, de fato seria como nós, que seja todo homem mentiroso e Deus a verdade. Ok? Então ele seria como nós, mas não. A humanidade tem uma reputação de esconder, deturbar, distorcer a verdade. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dito, porventura prometido, ele não teria feito? Ou não faria? Aquilo que ele falou não cumpriria? Números 23, 19. Então, desde o Velho Testamento, nós temos visto aí, desde Gênesis 12, aliás, desde o início, né? Se você começar a ler Gênesis 1, você já vai ver as maravilhas de Deus, tá certo? Então, desde o início, Deus tem compensado ou recompensado, né, todo aquele que acredita, todo aquele que nele crê. Gênesis 15, 6, Hebreus 11, 6, que tudo é pela fé. Com essa base que nós temos nas Escrituras. A fé ou a confiança só pode ser uma coisa boa, se o seu objeto for digno de confiança. Então você não pode ter fé em qualquer coisa. Você precisa ter fé no que é absoluto, naquilo que tem base, naquilo que é replicável. Ok? Então vamos lá. Adiante. Se Deus pudesse mentir, então as suas palavras seriam suspeitas e ele seria indigno de nossa confiança. No entanto, a verdade é que ele é totalmente dependente. Vou repetir, no entanto, a verdade é que ele é totalmente dependente. Ponto. 2 pontos. Eu vou explicar por que ele é totalmente dependente, em que sentido, tá? Vamos lá. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Então, ele está atrelado, essa palavra dependente, ela está atrelado no ser e no fazer, no falar e no feito do falar. Então, se você observar as coisas que foram feitas e que existem, então você tem que entender que quem as fez é aquilo que foi feito. Você imagine as coisas que existam, que já existiram e que ainda existirão. As coisas que vivem e que ainda viverão. Então pensa quem os fez, se não é melhor do que os feitos. Imagine você, pare um pouquinho para pensar, tá? Então Salmo 111, 7. As obras de suas mãos são verdade e justiças, fiéis todos os seus preceitos, seus mandamentos, seus feitos. Tá? Jesus subsiste em forma de Deus, porque ele é o próprio Deus. Filipenses 2,6 é cheio de graça e de verdade. João 1,14. Tudo que Jesus disse e ensinou era a verdade absoluta. Tudo que ele fez refletiu a verdade. Pessoas como Pilatos sempre ficaram confusas com a verdade. João 18:38. Mas Jesus veio a fim de dar testemunho da verdade. Versículo 37. Jesus é de fato a própria verdade. João 14:6. Que ele é o quê? Quem sabe aí? O caminho, a verdade e a vida. Então ele é Deus. Tá certo? Aí nós temos que entrar num outro vídeo que fala da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho um vídeo já postado que fala sobre isso. Estarei fazendo um outro vídeo só para a gente complementar ou trazer mais informações, tá bom? Mas hoje eu quero falar, estou falando sobre Deus pode mentir? Ele seria capaz disso? Tá? Então, finalizando aqui, Jesus não pode mentir, porque Deus não pode mentir de forma alguma, pois todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Deus que não pode mentir é de uma pureza transcendente, como eu acabei de falar para vocês. Efésios 4:25. Quem há de morar no teu santo monte? Pergunta o salmista. A resposta, em parte, é que Deus mora com o que de coração e aquele que fala a verdade. Então Deus mora com todo aquele que é de coração e que fala a verdade. Todo aquele que é sincero, todo aquele que é transparente, todo aquele que procura fazer a vontade dele. Então, esse é morada
do Espírito Santo. Como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é o vídeo de hoje falando da Trindade, mas só para te mostrar que quem mora hoje dentro do ser é o Espírito Santo. Ok? Então, Salmo 15:2. Salmo 15:2. Que possamos amar a verdade como Deus a ama. Tá? Tanto o cerne de Deus, né, que é assim algo que não dá para prescrutar, não dá para entender, não dá. Não existe ninguém jamais vai existir alguém que prescrute, alguém que entenda, alguém que consegue entrar na mente de Deus. Tá certo? Então nós devemos amar, que possamos amar como Deus ama a verdade. Deus é a verdade. Deus é digno de toda a confiança. Então coloque a sua confiança em Deus. O homem não. O homem é falho. Eu, você, nós somos falhos. Mas Deus jamais. Ele é Senhor de tudo. Tá bom? Entrega a vida para Jesus. Entrega os seus pensamentos. Entrega os seus dias, suas noites, seus planos. Faça isso. Tá bom? Que Deus abençoe seus dias. Que sejam dias melhores. Meu desejo para você e a sua família é que você tenha dias melhores. E até um próximo vídeo, se Deus permitir que façamos.